E aí, galera do Sexto, estamos aqui mais uma semana e hoje nós iremos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. A gente já falou um pouco dessa galera nas últimas aulas, mas hoje a gente vai focar ainda um pouco mais, tá? Vamos lá? Então, como é que hoje em dia nós ficamos sabendo dessa galera que chegou aqui no Brasil, enfim. Foram através dos mitos, né? Sempre quando nós falamos em mito, a gente tem a ideia de que é algo mentiroso, algo inverdade, né? Muitos, quando pensam em mito, já pensam nas lendas folclóricas, mas não, né? Vamos lá. O que são mitos, né? Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos para explicar fatos da realidade. Sim, da realidade, através dos mitos. Fenômenos da natureza, origens do mundo, do homem, como esses homens são compreendidos, enfim, sua história. Os mitos, eles utilizam de algumas situações para que a gente identifique que isso é um mito, né? Através da simbologia, de personagens sobrenaturais, como os deuses que vocês estão acostumados, né? Thor, enfim. Que são até os deuses que são comparados como heróis, né? São misturados com fatos reais e características humanas, né? Para que a gente entenda mais hoje em dia. E dentro desse mito, né? Como eu falei para vocês, para chegar até a gente, isso é feito através da cultura oral, que é transmitido de geração em geração. Assim como eu coloquei que eram feitos pelos indígenas aqui nessa imagem, como eu coloquei na imagem, que era feito pelos indígenas, né? Através de ensinamentos, os indígenas, os mais velhos, falam os mais novos, todos os ensinamentos, como coisas do dia a dia, mas como situações de cura, enfim, né? E qual é o papel do mito hoje na sociedade brasileira? O que provocou na cidade brasileira, né? Na verdade, é um ponto fundamental para a história, porque passa valores de crenças e comportamento do dia a dia na sociedade. Para os primeiros habitantes do Brasil, os mitos foram uma fonte de ensinamento do cotidiano. Através dos mitos, nós conhecemos várias histórias brasileiras, inclusive desses primeiros habitantes, que é a nossa matéria de hoje. E aí, vamos falar de alguns desses povos que habitaram primeiramente aqui no Brasil. Nós temos os caçadores-coletores, né? Os caçadores-coletores, eles são bem parecidos com uma galera que a gente já estudou em um período aí, né? Mas vamos lá. Eles viviam da caça, da coleta de vegetais, né? De insetos e de outras substâncias orgânicas também, né? Que poderia servir como alimento, né? Até para que eles não morressem de fome. Eles tinham que se deslocar de um lugar para o outro muito fácil, e aí isso é chamado o quê? Né? Eles eram povos, nômades, né? Porque eles viviam se deslocando de um lugar para o outro, porque eles precisavam se proteger do frio e de animais, né? Outra coisa outra característica desses povos caçadores e coletores é que eles habitavam na região da Amazônia, aqui no Brasil, né? E esse grupo, eles têm aproximadamente 11 mil anos. E eles viveram na mesma época de Luzia. Luzia, vocês já sabem, né? Já é alguém bem conhecido na nossa aula. Também tiveram os sambaquis, né? Que eram povos, né? Que foram descobertos através de muitos vestígios encontrados, vestígios humanos e fósseis. Esses sítios arqueológicos do sambaquis têm aproximadamente 8 mil anos, né? Ele foi encontrado na região sul do Brasil, em Santa Catarina. E os sambaquis também, eles marcaram um processo de sedentarização, né? Parecido também, né, com uma galera aí que a gente já estudou, né? E também os povos da Amazônia. E aí a gente vai falar sobre algumas regiões, né, do meu querido Pará, né, do estado onde eu nasci, né, que é Marajoara, né, que é da ilha de Marajó, que é do estado do Pará, né, entre 400 anos
depois de Cristo, em 1300 depois de Cristo. Essa civilização, ela tinha aproximadamente mais de 5.000 habitantes, né? Avançando esse processo de sedentarização que a gente já conhece. Eles dominavam a agricultura e passaram a construir aterros. Já os Tapajós, também na minha cidade, né, que é no Pará também, né, os Tapajós, eles eram considerados cientistas, né, porque eles eram considerados cientistas, não, desculpa, eles eram considerados pelos cientistas por ser uma civilização muito poderosa, né. Eles fabricavam cerâmica e acharam muitos artefatos de cerâmicas, então os historiadores acreditam que eles praticavam comércio já era uma população ali que já praticava comércio ali naquela área de Tapajós, e eles tinham tropas de mais de 600 homens que se mobilizavam, para vocês verem que era uma aldeia, né, muito grande, e tanto os Tapajós como os marajoaras, eles utilizavam de cerâmicas e de desenhos com símbolos, como também nós já conhecemos, que são as pinturas rupestres, e eles registravam isso na questão religiosa. E, né, os povos nativos que se encontram com os europeus, né, nós tivemos, por exemplo, os tupis, né, qual é a característica dos tupis? Os tupis parecem mais com os índios que vocês estão acostumados a estudar no primário, né, e tal. Né? Os tupis, eles têm como as características principais, eles viviam em tribo, no litoral brasileiro, né? Eles foram os primeiros índios a terem contatos com os portugueses. Os tupis viviam, né, aqui na terra que eram chamadas de Pindorama, que significa em tupi terra ou região de palmeiras. Os povos tupis viviam em pequenas aldeias, onde construíam 4 ou 6 malocas, né, de madeira, que era como se fosse, na verdade, as ocas. Essas grandes habitações, eles eram feitos em círculo, porque no meio do círculo era onde eram feitos os rituais, enfim. Os tupis praticavam agricultura, viviam da pesca, da caça, né? Como eu falei para vocês, é bem parecido com o que vocês estudaram. Então tem o pajé, né, que era o líder, né? Enfim, tinha o cacique também, que era um outro líder. Existia a divisão de trabalho entre mulheres, crianças e homens, né? Também. Os estrangeiros eram chamados de tapuia pelos tupis. Todo povo que não era tupi era chamado de tapuia, né? Eles praticavam a antropofagia, era um tipo de canibalismo, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Era um tipo de canibalismo que eles praticavam. E é isso, galera. A gente termina aqui a nossa aula sobre os primeiros habitantes, né? E até a próxima. Beijo.